O melhor pai do mundo. Vou-te sentar. Olá, Luana. Olá, Luana. Já estamos com a Luana Cunha Ferreira para mais uma conversa. Boa tarde, Luana. Tudo bem? Olá, Rita. Bem disposta? Tudo Foi bem? boa Sim, semana? claro. Muito bem, antes de conversarmos com a Luana, vamos então introduzir, digamos assim, o nosso tema, conciliar a maternidade e paternidade com o mundo do trabalho e outras questões pessoais, nem sempre é assunto, tarefa fácil. Pois não, pois não. Mas quem é que será que abdica mais em prol da família? Vamos ouvir a opinião dos portugueses. Vamos. No nosso caso, acho que é bastante equilibrado. Acho que, de uma forma geral, é sempre a mãe, mas no meu caso, acho que tenho a sorte de poder dizer que está bastante equilibrado. Na realidade, acho que são os homens que abdicam, mas pronto, não tenho noção de valores nem de nada. As mulheres são sempre as eternas sacrificadas, ainda continuam. Qualquer um dos dois. É igual. Mas isso é a experiência pessoal só. Quem é que acha que abdica mais da vida profissional? É as mulheres. Não sei, a coisa está feita assim, os homens trabalham já que tomam conta das crianças. Eu penso que isto já vem do passado, não é? É por esse motivo. Eu julgo que ainda são as mulheres. Eu acho que a nível de abdicar da sua carreira, é isso que está... Sim, eu acho que ainda são as mulheres, ainda, mas acho que estão a ganhar terreno de uma forma muito rápida e portanto, acho que a curto prazo vai ser equilibrado. Em termos gerais, a mãe. Infelizmente é a mãe. Porque, além de ter uns horários reduzidos, as entidades empregadoras estão completamente contra, não favorecem nada. E em termos pessoais, quem é que abdica mais de si, o homem ou a mulher? É a mulher, é a mulher. Mãe é mãe. Apesar dos pais também abdicarem e fazerem tudo pelos filhos, mas nós abdicamos sempre mais. Em prol da criança, eu penso que é a mulher. É uma questão biológica, é uma questão que ultrapassa muita coisa, por isso acho que é inevitável. Acho que não é por o pai não querer, acho que é mesmo uma coisa de natureza. Infelizmente é assim, as mulheres são sempre o elo mais fraco, é verdade. Somos o elo mais fraco e acabam sempre a abdicar. Eu abdico, continuamos a abdicar em prol da família, muito mais do que os homens. Está no género. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Agora, vamos saber a opinião da Luana. No fundo, afinal, quem é que abdica mais da sua própria vida, ou seja, profissional ou pessoal, em prol da família e dos filhos? Eu acho que o Vox Pop acertou, não é? Acertou na MUS. De facto, abdicam sempre, praticamente sempre, mais as mulheres. Efetivamente, os pais têm vindo cada vez mais a participar. Eu acho que nós nunca tivemos uma geração de pais tão participativos como temos agora. A nossa, precisamente. A nossa e mais novos também. Sim. Não é? Agora, como disse bem e muito bem o Vox Pop, indo para gerações um bocadinho mais antigas, ou mesmo em diferentes esferas sociais, a coisa não é tão linear assim. Não é? E mesmo os pais que estão presentes, se calhar estão presentes, mas não participam em todas as tarefas. Foi muito curioso ver ali no Vox Pop que dois homens, novos claramente, diziam, eu acho que é igual, mas é da minha experiência pessoal. Ainda bem, porque são pais que claramente partilham da responsabilidade de educar os filhos e, portanto, sentem que toda a gente reflete essa mesma partilha, mas não é assim como nós sabemos, não é? De todo, era de experiência pessoal. Claro. Não é? E, de facto, cada vez vemos mais os pais a participar e é um direito que eles têm, não é só um dever, é um direito. E os pais muitas vezes já nem sequer se reconhecem neste estereótipo que quando o pai fica com o bebê é tão bonito, o pai hoje ficou de babysitter. Não, o pai ficou de pai, o pai não é babysitter, nem tem que ser babysitter. Ou quando alguns dizem, eu às vezes dou uma ajuda lá em casa. Exato, como eu também mudo a vizinhos. fralda. Claro. Isso é outra coisa, não é? As mães continuam a cumprir com quase todas as tarefas domésticas, não é? E depois o pai vai mudar uma fralda e toda a gente dá elogios, não é? Que muda tão bem a fralda. E a mãe que está a fazer 30 por uma linha de tarefas domésticas é o esperado, como se dizia também no Vox Pop, é o natural, não é? Estamos feitos
estamos feitos assim. Portanto, cada vez mais os pais querem sentir esta competência que estava reservada para as mulheres. E essa partilha também mudou. Sim, essa partilha, a lei tem evoluído, ainda não é completamente paritária, digamos assim, mas essa partilha é benéfica para todos, é preciso que se perceba isso, não é, Luana? É benéfica para a criança e é benéfica para os adultos envolvidos, para a mãe e para o pai, essa partilha da educação dos filhos. É benéfica para a criança, naturalmente, em termos do desenvolvimento infantil, em termos da vinculação ao pai, claro que sim. Os cuidados prestados também podem ser melhores, em termos até da qualidade mesmo, se forem ambos os cuidadores ou ambos os pais a efetivar esses cuidados. Agora, não para aí. Por exemplo, para o casal também tem benefícios em termos da partilha de tarefas. Claramente vão ter mais tempo, claramente vão ter uma melhor comunicação, vão estar juntos nesta aventura em pé de igualdade. Mais cumplicidade, mais tempo até para mais empatia, solidariedade. Um bebê não salva casamentos, não é? Nós dizemos muito isto na prática da terapia de casal. E até pode danificá-los, por assim dizer. Porquê? Porque é um fator de stress. Exatamente, é um fator de stress muito, muito elevado. Agora, há formas também de prevenir isto. Nós sabemos que a transição para a parentalidade é difícil, é efetivamente muito difícil. Agora, a participação do casal em conjunto pode prevenir uma data de coisas, nomeadamente divórcios também. Não é? Eu faço parte de um grupo que eu acho que tu também fazes parte. Não sei se fazes parte, Luana, mas que é um grupo do Facebook, que é um grupo privado, mas que já tem muitas mães no grupo, que é um grupo que se chama Mães e que é de partilha de experiências. Sim. E uma das últimas entradas neste grupo foi precisamente de uma mãe a dizer, desesperada, eu não sei o que é de fazer para o meu marido perceber que temos que partilhar, eu já não aguento mais isto, estou cansada. Como é que vocês fazem? Porque via uma série de exemplos positivos de partilha. Exato. E gostava que respondesse a essa pergunta. Como é que uma mulher que nos esteja a ver e que sente, ok, a pessoa com quem eu estou não me está a ajudar, não me está a partilhar esta responsabilidade comigo. Claro. Qual é o conselho que podes dar? É assim, não há receitas, não é? Mas efetivamente, o que é que acontece se essa mulher ou se qualquer outra mulher deixar de fazer as tarefas? Não é? Muitas vezes em clínica eu pergunto, será que a casa vai cair? Será que a casa vai mesmo cair se não se fizer essas tarefas? Porque, de facto, muitos dos trabalhos que são feitos em casa pelas mulheres são trabalhos invisíveis, não se veem, ou seja, só se veem se deixarem de ser feitos. Então, se calhar, começar a largar, não é? Começar a largar isto tudo. Muitas vezes também as mulheres, lá está, como estavas a dizer e bem, Rita, as mulheres trazem para si muita desta competência, porque também temos perdas, eventualmente, se o homem participar mais. Se calhar aquilo, antigamente olhavam para nós e a mãe é que é fabulosa e a mãe é que consegue tudo e só a mãe é que consegue acalmar o choro do bebê e agora podemos partilhar isso também com os pais. E se calhar recebemos um bocadinho menos valorização, se calhar não é assim já tão especial o nosso trabalho que até o pai consegue fazer. O que é que eu vejo muitas vezes? Os pais a começarem a tentar entrar nas tarefas e a tentar mudar fraldas e acalmar o choro e as mães ainda um pouco inseguras também, não é? E com alguma falta de confiança a dizer, não é assim, estás a fazer mal, é mais para a esquerda, é mais para a direita, dá cá um menino que eu é que sei. Pois. Pronto, portanto tem que haver aqui um jogo, não é? Mas há uma coisa que é impossível, que é os homens nunca vão perceber o que é gerar a criança e a criança sai dentro das mulheres e, portanto, o instinto do tratamento do colo, de tudo, é da mulher. Nós temos vindo a perceber que esse instinto, para já, não está presente em toda a gente. Não é? E todo esse peso, toda essa expectativa até pode, por exemplo, favorecer coisas como depressão pós-parto, etc. Pois, se calhar as mulheres sentem-se muito culpadas de não sentirem isso logo em todo esse fulgor. Pois também a transformação é das mulheres e não é dos homens. E os casais que adotam e não têm o sistema, não é um filho biológico, sentem esse mesmo amor e podem partilhar a mesma. Portanto, isso é tudo... Há aqui muita coisa que ainda é preciso explorar. Ou seja, é tudo natural, mas não é tudo tão natural assim. É mais natural para uns do que para outros. Não é? Queria só dizer também que, em relação à depressão pós-parto, a partilha de tarefas em casa e a partilha do pai em termos de tarefas parentais é um preditor de menor intensidade de sintomas da depressão pós-parto da mulher. Portanto, isto não é só assim um tema levezinho, isto tem mesmo a ver com a saúde mental das pessoas. Claro que sim. Tem João, eu tenho que ir ali. Vai até porque depois vamos conhecer um pai que quer alterar o rumo das coisas. Tudo, que é o Márcio. Pai desta geração, espetacular. E uma mãe também com coisas para dizer. Muito bem, mas agora o que é? Ora, muito bem. Então, na nossa plateia, como estávamos a dizer há pouco,
está temos um pai e uma mãe. A Carolina Jacques é mãe de 2 filhos, um com 5 anos, outro com 8 anos, e o Márcio Nogueira é o pai do Diogo, de 7 anos, é autor do blog O Melhor Pai do Mundo, e estão aqui para nos dar o seu testemunho. Vamos começar pelo Márcio. Desta vez não vamos dar a primazia claro que não. Às senhoras. Estamos aqui numa situação de absoluta igualdade. Certeza! Estás a ver como eu sou? És incrível. E o Márcio é um bom exemplo. E a Luana, podes intervir nesta conversa sempre que quiser. Vamos fazer aqui uma conversa como se estivéssemos todos na nossa sala, que é o que se quer, juntamente com as pessoas que estão lá em casa. O Márcio é um bom exemplo de um pai desta geração que exige igualdade, no sentido em que fez questão de explicar até aos seus chefes, na sua vida profissional, de que ser pai era uma prioridade e que, portanto, queria dedicar-se mais do que é costume num pai, no tempo para tomar conta do seu filho. Quer explicar-nos como é que foi esse processo, Márcio? Sim, a partir do momento em que soube que ia ser pai, assumi que sim, que queria sê-lo a 100%, desfrutar de toda a experiência, até porque nós não temos assim tantos filhos na vida, por isso tinha que ser uma excelente oportunidade. E fiz ver à empresa de que ia continuar a ser um excelente profissional, mas que queria ser ativamente pai. E isso implicava ter aqui algumas cedências, nomeadamente a questão da licença exclusiva do pai e também as saídas para o pediatra, para o jogo de futebol, para a festa da escola, por aí fora. Portanto, a partilha da opinião de alguns dos nossos entrevistados que, neste caso, quem abdica mais da sua vida pessoal e profissional, tanto é o homem como a mulher. Eu acho que sim. Eu acho que o equilíbrio está... É no equilíbrio que está... Exatamente. Ou seja, óbvio que existe um historial geracional muito grande, mas, quer dizer, as coisas mudam. Claro. Hoje em dia estamos mais informados, conseguimos até conviver com outros exemplos, não só portugueses, até de fora, que nos ajudam um bocadinho também a posicionar-nos. Claro. E o homem também tem que fazer valer esse papel, ou seja, tem que se chegar à frente. Claro. Eu gostei muito do comentário da doutora Luana quando disse que as mães também têm que abrir um bocadinho mão para que os pais possam... Porque a relação umbilical da mulher é natural. É umbilical. Mas como a Luana disse muito bem, é que nem todas as mães têm este instinto. É preciso que se perceba isso. E o pai tem que o construir. Claro. E essa construção, se tiver ajuda da mãe, da companheira, em qualquer circunstância, claro, e receber do filho também essa valorização, esse afeto, quer dizer, o pai preenche-se como pai e depois é dar asas. Mas estamos a falar, por exemplo, a mulher também tem que dar esta abertura, mas será mais difícil se o casal já não viver junto. Sim, naturalmente. Aí depois toda uma outra questão. Não é? Sim, que não é a sua questão, foi não, Márcio? Não é. Sim. Mas queria só dizer, o Márcio falou muito bem das heranças familiares, não é, que nós trazemos. E neste momento, homens como o Márcio, que se tornam visíveis nestas práticas parentais, porque não é só uma atitude de sim, eu sou pai, quero participar e etc. São práticas parentais mesmo. É muito isto que depois eu acho que vai mudar. Uma coisa é estarem as mulheres sempre a insistirem para os pais participarem mais. Outra coisa é pais, de facto, pais homens, dizerem, não, desculpem, eu quero participar e este filho é meu e eu vou viver esta parentalidade a 100%, não porque é meu dever, não porque é um sacrifício, não porque vou abdicar de alguma coisa, mas porque eu quero, é o meu filho, é o meu direito. Claro. E isto muda tudo e se calhar nas gerações anteriores haveria homens que gostavam mais de ter gostariam de ter tido esse modelo. No futuro, com pais como o Márcio. Acho mesmo. Até vai-se refletir esta também. Visibilidade é muito importante. Na nossa própria progressão de carreira, que sabemos que isso também depois equilibra as coisas, não é? Porque se um pai e uma mãe partilharem dessa responsabilidade, depois de forma igual podem ou não progredir nas suas carreiras profissionais, que não é o que tem acontecido, que as mulheres têm ficado para trás porque ficam a tomar mais conta das crianças. Mas já agora, na sua empresa, não é preciso dizer qual, se o Márcio disser, bom, eu hoje tenho que sair mais cedo porque tenho de ir ao pediatra, qual é a reação? É boa ou já foi má? Explique-me lá. Começa com alguma surpresa, mas vamos marcando posição. Ou seja, marcando posição, sabemos que o Márcio é assim, ok? Por isso vamos respeitar, nunca houve falta de respeito, por isso há uma compreensão de que, ok, é esta a opção. Todas as consultas como pediatra, eu estive ao lado da mãe, ou seja, foi mesmo querer. E aí as pessoas têm que compreender.
Ouviu a resposta, então mas a sua mulher não pode ir? É tão claro que frequente por parte dos chefias, a colegas meus que são Mas pais. é muito instinto, ou seja, não é, às vezes não é uma resposta racional, é muito instintiva. Tentamos não ligar muito, porque a seguir vão compreender. Claro, que o Márcio responde, eu quero ir. Não, eu vou. Pois, é isso mesmo. E no seu caso, Carolina, bem-vinda também ao Juntos à Tarde. Olá. No seu caso, tem 2 filhos? Sim. Mãe separada, não é? Mãe separada. Mas sente que tem abdicado, que as mulheres abdicam mais da sua vida profissional, pessoal? Eu acho, como foi dito, que cada vez mais os pais estão mais ativos na educação e no dia-a-dia dos filhos. Se calhar ainda não como nós gostaríamos, eu vejo pelos exemplos de vários de amigas e de pessoas conhecidas que têm à minha volta, mas já é bom ver que há pais que já saem do trabalho para ir buscar o filho que está doente, se for preciso, não tem que ser a mãe a largar para ir a correr. Ou que tiram o dia para ficar em casa com o filho, ou que vão com o filho ao médico. E eu acho que isso já se começa a ver mais. E no seu caso, tem 2 meninas? Tenho um rapaz e uma rapariga. Rapaz e uma rapariga. Um casalinho, que bom. Sente que na sua vida profissional e na sua vida pessoal o facto de ter tido estas 2 crianças a fez travarem, se calhar, em determinadas áreas que não travaria se fosse um homem, se fosse um pai? Não percebi, desculpa. Realmente tenho toda a razão, porque eu não fui nada explícita. O que eu lhe estou a perguntar é, não, a sério, como teve 2 crianças, têm que idade de diferença de idades? Eles têm 2 anos de diferença. Pois, é pouco, não é? É. Deve ter sido aí uma... Foi um grande choque. Um grande esforço. Eu não estava preparada. Pois é isso. E acha que há coisas que podia ter vivido e que não viveu por terem sido tão seguidos e por ter... E há uma coisa muito engraçada. A minha mãe sempre me disse, não tenhas filhos cedo, aproveita, vai viajar. Mas o que eu queria mesmo era ter filhos e ser mãe, não é? Portanto, nós nunca ouvimos os conselhos quando devemos ouvi-los. Hoje em dia, se calhar, acho que podia ter esperado um bocadinho mais. Tanto profissionalmente como pessoalmente, podia ter viajado mais, aproveitado mais. No entanto, por outro lado, também vou ficar despachada mais cedo, não é? Portanto, eles hoje em dia já estão mais crescidos, já são muito mais autónomos, mesmo em casa. Eu, entretanto, divorciei-me, não é? No meio deste processo deles crescerem. A parte pior ainda estava o meu marido em casa, depois tive que me virar sozinha, mas hoje em dia eles estão muito mais autónomos, portanto, já tomam banho sozinhos, eu fico a fazer o jantar, vou dando um ouvido, vou vendo se está tudo bem, e portanto... O que me está a dizer é que sente que terá mais liberdade daqui a uns aninhos, não é? Sim, eu acho que vai sendo que conforme eles vão ficando mais autónomos, vai sendo mais fácil, não é? Mas esse período sente que profissionalmente não teve a progressão que poderia ter o facto de ter sido mãe? É assim, a minha formação inicial é educadora de infância e eu trabalhei como educadora de infância nos primeiros anos de vida profissional. Depois tive assim um ataque, resolvi tirar uma formação em marketing e lancei-me no mundo da publicidade, que é um mundo fascinante, mas que exige muito de nós, profissionalmente e pessoalmente, não é? Havia muitos dias que eu chegava a casa às 10 da noite. E aí está, ponho-lhe a pergunta ao contrário que fiz ao Márcio. Os seus chefes conseguiam entender que é uma mulher divorciada, com 2 crianças, quando tinha que sair mais cedo? A partir do momento em que eu tive filhos, eu comecei a pôr o limite das 6, 6h30 para sair do escritório. Às vezes era muito complicado, mas claro que percebiam, não é? Começou a haver ali um bebê e uma pessoa que precisava de mim, não é? Pois, mas a questão é se percebem se depois também se não prejudica na progressão profissional, não é? Claro, mas entretanto, quando nasceu o meu segundo filho, eu fiquei ainda mais de mãos atadas. Claro. Porque eu de repente dei por mim e estava a dar banho à minha filha com o telefone no ombro, a dar a papa ao meu filho, a responder a e-mails. E, portanto, eu às tantas não estava a fazer bem nem uma coisa nem outra. E foi quando eu pensei, não dá. Ou faço uma coisa ou faço outra. Resolvi voltar a ser educadora de infância. Abdicou, lá está. Mas é assim, é uma coisa que eu também adoro fazer e tenho imenso prazer e estou felicíssima com a opção que tomei. Claro. Só que passei a ter os mesmos horários que os meus filhos.
Portanto, eu saio às 5 da tarde, os meus filhos saem às 5 da tarde. E para temos si as isso é mesmas muito férias. importante, claro que sim. E eu acho que nos primeiros anos é quando eles precisam mais de atenção. E, portanto, eu passei a dar banho aos meus filhos, a olhá-los nos olhos, a conversar com eles, a dar-lhes mimos e beijos, sem ter um telefone sempre a tocar no ombro e e-mails a cair com pedidos urgentes que têm que ser respondidos. E o pai tinha também esse stress? O pai também sempre trabalhou imenso e ele viajava muito. Portanto, eu muitas vezes estava sozinha, 1, 2 semanas. Eles vivem consigo, se não é descrição? Sim. O tempo inteiro? Depois vão ao pai? 15 em 15 dias estão com o pai. E a verdade é que o divórcio, por um lado, foi bom neste aspecto, porque o pai foi muito mais pai, e hoje em dia é um pai fantástico, não é? Está mais tempo com eles, porque não tem outra hipótese, eu não estou. Tantas mulheres que dizem isto, que de repente o meu marido, quando nos separamos, ficou um pai extraordinário. Ficou o melhor pai. Atenção, eu não estou a dizer que ele não era bom pai, e ele sempre que podia, ele ajudava-me. não é? Só que eu estava em casa, portanto também é um descanso, não é? Claro. Tradicionalmente, não é? Claro. Há sempre alguém que vai fazer essas tarefas. Claro. E esse alguém normalmente é uma mulher, seja a mulher efetivamente, seja a sogra, seja a avó, seja até uma empregada, que também normalmente é uma mulher, não é? Quando deixa de haver essa rede, aí sim tem que chegar, muitas vezes tem que chegar à frente. Felizmente outros também se chegam antes, não é? Que é o caso da Carolina estava a dizer. Mas também foi bom para mim, porque eu agora tenho os meus fins de semana, não é? Que passei a ter só para fazer o que me apetece. Isto é outra coisa. E muitas mães casadas precisavam de um fim de semana destes de vez em quando. Não, mas é tão engraçado todas as mães que se divorciam, quando as coisas correm bem, não é? As pessoas se dão bem. As pessoas passaram um bocadinho. Espera aí, agora tenho aqui uma semana, um fim de semana em que posso fazer o que me apetece. Exatamente, eles vão para o pai e eu vou passear. Muito bem. Claro. Carolina, muito obrigado. Obrigada. Márcio, muito obrigado também. Convida as pessoas a visitar o seu blog. Eu também quero convidar para vamos a isso. Faz um favor. Agora dou a primazia. Família 3,5. Tem página no Facebook e familia3,5.blogspot.pt. Muito bem, partilhar as suas aventuras e da sua família. De Cá meio está a família divorciada e filhos e 3,5. tudo. Muito bem. E o Márcio? No meu caso é simples, o melhor pai do mundo.pt. É tipo o melhor bolo de chocolate do mundo, mas neste caso... Muito obrigado por terem vindo ao Juntos à Tarde. O Márcio Nogueira e a Carolina Jacques. Luana, só para terminar, temos mesmo muito pouco tempo. Aquilo que falávamos há pouco, se houver uma distribuição mais justa, então, todas estas tarefas da parentalidade e tudo o que isso implica, também isso vai refletir no mercado de trabalho e ganhamos todos, não é? Sim, as empresas têm trabalhadores mais bem dispostos, não é? Claramente, mais equilibrados, psicologicamente mais saudáveis também. E, por exemplo, nos países que têm a licença partilhada, portanto, a licença para o pai, há países que o pai tem cerca de 4 meses obrigatórios. Não é? Isto só para o pai, quanto mais a mãe ainda tem mais. Estes países são também os países que têm mais mulheres no topo das empresas, por exemplo, não é? Em lugares de chefia. Portanto, há efetivamente benefícios para todos. É como o Márcio estava a dizer, temos que pôr um bocadinho o pé na porta, não é? Isto avança e avança se cada vez formos mais visíveis com estas práticas. Muito bem, muito obrigada, Luana. Obrigada. Agora tu vais ser visível noutras práticas. Para avisar os nossos colegas que não há cá filhos nos pediatras, para não se ir embora já. Até já. O melhor pai do mundo.pt